Sim, foi a subida com o maior grau de emoção da história de um grande clube, eu acho. Eu acho que perde pro Grêmio. Tem o Grêmio. Eu acho que o Vasco e Ceará com aquela virada do Tales também foi uma subida emocionante, eu diria, né? Cara, mas ontem, assim... porque ontem foi tenso. Acho que não é emoção, é tensão mesmo, né? Não, mas ontem o Vasco foi amassado pelo Ituano e subiu. E subiu porque foi expulso da Série B, né? A Série B expulsou o Vasco. Jorginho errou de novo. O Thiago Rodrigues pegou tudo. Fala dele. Anderson Conceição, mano. Boa Sinistro atuação, as bolas aéreas, assim. Que não sirva de ilusão, né? E o Nenê botou a bola embaixo do braço. Só que aí o Jorginho tirou o Nenê. Na hora que tira, ele fala, eu? Ele tirou o Nenê. Só que em compensação, o Zé Gabriel entrou e acho que tinha alguém disfarçado de Zé Gabriel ali, né? Isso aí, jogou muita bola o Zé Gabriel, né? Verdade. Cara, enfim, o Vasco foi expulso da Série B, que bom. Porta fechou na cara do Vasco. Podia deixar a galera lá. O time inteiro. Podia. E deve deixar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Só o clube, só a instituição. É isso. Quais jogadores você acha que no máximo 3 atletas aí podem ficar, pelo que disse o Breno ontem, né? Não ficaria com nenhum. Pra Série A, não. Pra uma transição, tem Campeonato Carioca aí, alguns podem ajudar. O Nenê pediu pra ficar, enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tô contra. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Eu fiz questão de colocar essa resenha aí do Cantarelli ontem lá na Transamérica, aqui do Rio de Janeiro, porque ele retrata aí tudo que a gente passou diante aí do Ituano. Que nervosismo, que angústia, realmente, que dia foi esse domingão aí, mas graças a Deus conquistamos o nosso acesso. Família vascaína, eu não quero viver longe desse sofrimento não, isso é maneiro, isso é legal. Agora, eu preciso refinar esse sofrimento, essa angústia, sofrer pelo Vasco, mas de uma maneira diferente, brigando aí por uma Copa do Brasil, né, ganhando um jogo decisivo e ter a oportunidade de ser campeão brasileiro, ganhar uma vaga na Libertadores, disputar uma final de Libertadores, é esse tipo de nervosismo que eu quero. E aí eu pego o final ali da resenha deles, né? O Vasco vai ter que reformular muito esse elenco aí, família vascaína, e quero trazer aqui algumas opiniões sobre essa situação. A 777 vai precisar trabalhar demais, pelo menos essa é a minha opinião aí pro ano que vem. Quando você olha aí para possíveis jogadores que possam ficar, e aqui eu não falo da base, a base é certa, todo mundo tem a mesma opinião, tem que ficar, todos os jogadores vão ser aproveitados no ano que vem. Mas quando você olha aí para outros jogadores experientes, nenhum pode ser titular. Fica até difícil imaginar para compor elenco por toda a dificuldade que o Vasco teve na Série B, e aí você imagina que a Série A, um nível técnico muito maior, e eu acho que a tensão, o fator psicológico também que esses jogadores demonstraram também, cara, me deixa com muito medo de aproveitar diversos deles aí no ano que vem, porque sentiram a pressão. Claro que aí na reta final, por exemplo, o Thiago, que sentiu a pressão ali diante do Sampaio Corrêa, mas foi fundamental aí no jogo contra o Ituano. Então fica difícil realmente aproveitar jogadores desse atual elenco do Vasco, e a 77 vai ter que trabalhar demais. Quero trazer aqui o Benja, que fez um vídeo também sobre isso aí, falando aí da 777, que vai ter que trabalhar, vai ter que gastar dinheiro. Vamos ver se você concorda com eles. Se liga só. Para jogar a Série A do ano que vem, esse grupo aí que comprou o Vasco vai ter que colocar a mão no bolso, hein? E bastante. Olha, esse time do Vasco de hoje não aguenta uma Série A no que vem. Assim como o Ituano, se subisse aí com esse time, também não ia aguentar. Eu acho que o Vasco precisa contratar aí pelo menos uns 10 jogadores. O Vasco tem que se reformular inteiro. Talvez deixar uma ou outra opção aí para um banco de reserva e tal, mas precisa contratar e forte. Não conheço esse grupo que comprou o Vasco, então não vou emitir uma opinião, se são bons ou são ruins, porque eu não sei quem são. Agora, o objetivo deles foi alcançado, que era voltar para a Série A, né? O Vasco não é um time que pode ficar aí de novo na Série B, mas o Vasco também não pode ficar nessa gangorra, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O Vasco precisa voltar a ter um time competitivo, um time forte, bater de frente com o seu maior rival, que é o Flamengo,
brigar por título no Brasileirão, voltar para uma Libertadores, ser campeão de novo. Mas para isso eu vou te falar, precisa botar gasolina no carro. Vai ter que colocar muito dinheiro pro Vasco em 2023 ter um time competitivo. Então, novamente, parabéns pro Vasco. Voltou. Esse era o objetivo. Foi sofrido, foi ali, ó, suando sangue, mas subiu. Mas com esse time na Série A do ano que vem, não vai dar, não. Então vamos aguardar aí o que esse grupo que comprou o Vasco vai fazer por esse time ano que vem. É isso, família vascaína. Eu concordo plenamente aí com o Ben. Já acho que o Vasco vai ter que trazer muitos reforços. Só não concordo que 10. Eu acho que o Vasco vai ter que trazer aí em torno de 15 a 20 jogadores. Que isso, Thiago? É muito. Não estou dizendo que os 20 a 15 jogadores sejam ali acima da média, mas tem que melhorar muito o atual elenco do Vasco. Porque, veja bem, a gente está falando aqui que dá para aproveitar a base. Mas mesmo a base, a gente não sabe como é que vai agir no ano que vem, no momento de pressão na Série A, um nível técnico maior, porque são jogadores jovens e eles podem oscilar. Então, dessa maneira, você precisa trazer até opções que possam ali substituir esses jogadores ou serem titulares no lugares desses jogadores da base. Porque, cara, de resto, realmente não dá para aproveitar, repito aqui. E para você montar um elenco competitivo, parece, família vascaína aqui, eu não vou falar de Terãs, né, do Marcelo Groi, que agarrou lá no Cruzeiro, tem o Quinteiro lá também do River Plate, né? Tá se falando de diversos jogadores, mas nesse momento tudo passa aí de especulação. O ponto que eu posso tocar aqui com vocês é o seguinte, que o Vasco não monte seu elenco mais, né, que vem fazendo isso nos últimos anos, com o resto. Né? Por exemplo, aqui os 3 do Rio se ajeitam, contratam quem tem que contratar, aquele que se destacou no ano anterior, os de São Paulo, os de Minas, os do Sul, até mesmo Fortaleza, Ceará, Atlético Goianiense, e aí o que sobra é pro Vasco. O resto é pro Vasco. Irmão, e não se faz time competitivo com o resto. E é dessa maneira que o Vasco vem trabalhando nos últimos anos. Então, eu vejo, pelo menos, as especulações que estão sendo feitas no Vasco são jogadores que até você pode não gostar, pode não concordar, mas são jogadores que, nessa temporada, mostraram qualidade, que é o caso do Terãs, que é o caso do Pedro Raul, o goleiro do Grêmio aí, que agarrou no Grêmio, né, o Marcelo Groi, muito tempo que eu não vejo, mas a gente sabe que aqui no Grêmio demonstrou muita qualidade, o próprio goleiro da base aí do Internacional é bom goleiro, então são jogadores que estão fazendo uma boa temporada, não mais o Vasco olha pro resto, pelo menos eu acho que é dessa maneira que o Vasco vai se tornar competitivo no ano que vem, essa velha prática de ficar com o resto, isso não tem que existir mais no nosso Vascão. Agora, citar aqui qualquer outro jogador é mera especulação, vamos esperar aí. Até mesmo estava vendo uma informação agora do Lance, antes de gravar esse vídeo, que tem alguns jogadores engatilhados sim, mas o Vasco está esperando aí o treinador para ver se gosta das opções desses jogadores que o Vasco já tem aí praticamente acertado. Vamos aguardar, família vascaína. E para falar no nosso atual comandante, eu acho que é unânime, o Jorginho não pode ficar. O Jorginho deu diversas demonstrações que não é técnico nesse momento para o Vasco. Pode vir a ser, mas nesse momento não é. Acho que o Jorginho errou muito, inclusive contra o Ituano, errou demais, recuou totalmente o Vasco, não tirou o Raniel e o André que estavam com cartão. Thiago, o jogador tem que aprender a jogar com cartão. Sim, mas o jogo estava muito tenso, um nervosismo tremendo ali. Você tinha que ter a noção, o feeling que esses jogadores não poderiam estar dentro de campo. Era para tirar e botar jogadores ali que não tivessem cartão para pegar, para dar uma porrada. O jogo estava acontecendo, estava nervoso. Então, na minha opinião, o Jorginho não pode ficar. E aí surge, família vascaína, alguns nomes aí de treinador, né? Que é o caso do Odair Helman, do Vojvoda, até mesmo o Kudê, e também aqui a informação que a gente vai trazer aqui, que a gente viu lá no Mundo Ed, do Thiago Nunes. E o Edmundo falou sobre esses treinadores aí, vamos ver o que ele acha. Liga só. Pelo que eu apurei, tá? E é uma apuração com pessoas sérias, né? Principalmente o Jorge Nicola, meu querido amigo, parceiro do nosso canal também. Vojvoda, Odair Helman e Thiago Nunes são os cotados para assumir o Vasco no ano que vem. E eu acho que é nessa ordem exatamente, tá? Vojvoda, Odair Helman e Thiago Nunes. O principal foco seria o Vojvoda. Não vai ser fácil nem tirá-lo do Fortaleza. Além disso, tem uma disputa muito grande. Odair Helman, ele não pensa em voltar para o Brasil. Ele está na Arábia, se não me engano, estudando. Está estudando. Ele disse que a ideia dele é ficar por lá. E o Thiago Nunes também é um cara que já foi especulado no Vasco até antes do Jorginho, né? Acabou não vindo. E aí eu quero saber de vocês aí, Edmundo e Edu, o que vocês acham, cara? Gostam dos 3 nomes? Tem algum preferido ou não, Edmundo? Pelo trabalho recente, é claro que o Vojvoda, para mim, seria fantástico.
E acho que a concorrência ela existe, mas a gente tem que falar assim do Corinthians, né? O Corinthians parece que foi o primeiro time a cogitar a possibilidade de contratar o Vojvoda. Lá, ele chega num time pronto, um time, como é que eu vou dizer, com uma idade avançada. Talvez a metodologia dele tivesse um pouco mais de dificuldade de ser implantada. Acho que no Vasco, o clube, a diretoria, a imprensa, no modo geral, teria, embora seja um gigante, que a exposição dele seria muito maior do que a que ele tem hoje, teria um pouco mais de paciência, de tempo para ele implementar o seu trabalho. O Odair Helma deixou uma impressão muito positiva, né? Depois do bom trabalho no Internacional, o ótimo trabalho no Fluminense. Vamos ver como é que ele volta, porque não é só atleta que, quando joga na China ou na Arábia, volta num ritmo diferente. O futebol nesses países são quase que amador. O Thiago Nunes, ao contrário, é uma ascensão meteórica e vem em queda livre, né? Com trabalhos ruins, e aí Corinthians, Grêmio, Ceará, enfim. Provavelmente aí não deve ser essa ordem, devem ter outros times no meio do caminho, mas me lembro da queda muito, muito acentuada. Agora, são nomes, né? Pelo menos a gente acorda na segunda-feira com nomes para assumir como técnico, nomes para serem contratados. Parece que tem um planejamento sendo feito. E isso me agrada. E pela primeira vez, é inédito, que acaba um campeonato e os clubes, né, a gente está falando aqui do Vasco, mas todos terão 2 meses e meio para jogar a próxima partida. Né? Isso é inédito, porque a Copa do Mundo coincidiu no final do ano. Então dá para fazer planejamento, dá para fazer tudo e entrar, de fato, no Carioca, né? Acho que dia 15, 16 de janeiro, forte, com um time forte, competitivo e bem treinado, sem desculpas, né, na temporada. E aí, isso é para o Vasco, a gente está falando de Vasco, mas se estende a todos os outros clubes. Família vascaína, de todos os treinadores que estão sendo especulados aí no Vasco, como falou aí no canal do Mundo Ed, cara, o Thiago Nunes é o único que realmente tem esses nomes que não me agrada. Agora, o Vojvoda é o que mais me agrada, porque eu acho que o Vojvoda ele tem a capacidade de, mesmo o Vasco não tendo um investimento que se compare com o Palmeiras, Atlético e Flamengo, mas ele vai ter a capacidade de, dentro ali de um esquema tático, dentro de uma ideia de jogo, de competir contra esses times aí, contra esses rivais. Porque no Fortaleza, ele consegue, talvez não obter resultados, né, pelo elenco que ele tem, mas em diversos momentos ele consegue entregar mais desempenho, mais futebol do que esses times, mas resultado passa também pela qualidade que você tem no seu elenco. Então o Vojvoda, ele é um nome preferido na minha opinião. Mas se também o Vasco optar aí pelo Odair Helma, né, se quiser trabalhar no Vasco, também seria um bom nome, um treinador que já prioriza mais o sistema defensivo, mas ao longo da sua carreira vem aprimorando ali a parte ofensiva, fez um grande trabalho no Internacional, no Fluminense também fez um bom trabalho, e o Cudê eu conheço pouco, né, sei que ele fez um bom trabalho lá no Racing, inclusive enfrentou o Vasco na Libertadores. Aqui também no Internacional fez um grande trabalho, então é um bom nome. Então o que me anima, família vascaína, para 2023 é isso, é que essas especulações que estão acontecendo nesse momento são profissionais que vêm de um bom momento, e não como o Vasco vem fazendo nos últimos anos, que é olhar para o resto. O que sobra no futebol brasileiro, onde todos os times já se ajeitaram, sobrava para o Vasco, e aí é por isso que a gente está tendo esses resultados aí medíocres nos últimos anos, família vascaína. Mas é isso, espero falar aqui de muitos jogadores, de muitas contratações, porque o Vasco precisa demais para 2023. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.